Olá meninas, última aula do mês de outubro e o tema hoje é sobre direito à moradia. Quem vai falar sobre esse tema é a Maria Xavier, ela que é a coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Vocês não podem perder. Sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, da Rede Mulher e Habitat para a América Latina e Caribe. Também atuo aqui no movimento de moradia na região sudeste de São Paulo. O tema hoje que eu vou tratar com vocês é o tema Mulher e Moradia. E aí eu peguei basicamente 3 pontos para a gente desenvolver esses 3 pontos, partindo do princípio que na nossa Constituição Federal dever do poder público garantir a moradia digna, a saúde e a educação. Então, partindo desse princípio já garantido na Constituição Federal, mas também nos tratados e convenções pelo qual o Brasil é signatário do tratado e convenção. Então, eu queria partir do princípio que nós poderíamos iniciar dizendo, né, as cidades, as grandes cidades, ou seja, a maioria das cidades são pensadas por homens brancos e ricos, que são a grande maioria da população brasileira, são homens brancos no sentido de ocupar cargos tanto no legislativo, no executivo, no judiciário, mas também a grande maioria dos engenheiros, arquitetos e urbanistas são homens. Nós, mulheres, somos a grande maioria da população, não só do Brasil, mas também a grande maioria da população mundial. Chegamos aí a quase 50%, um pouquinho mais de 52%. Porém, se você para ir observando aos cargos e os lugares que essas mulheres ocupam, é um número insignificativo. Por quê? Porque nós, as mulheres, né, a grande maioria, ou somos professoras, ou auxiliar de enfermagem, assistente social, advogadas, sempre cargos que, na maioria das vezes, levam a cuidados, né? A gente diria aos cuidados, que seria, na grande maioria, os cargos que ocupamos. E se parte do princípio, se essa população é uma população negra, no caso, eu sou mulher negra, se no caso, a grande maioria das mulheres negras ocupa cargos com menor visibilidade e de poder de decisão. Isso na grande maioria. São pouquíssimas as mulheres negras que ocupam cargos tanto no executivo, no legislativo ou no judiciário e assim por diante. Então, pegando desse princípio, eu queria tratar o tema como desafios e possibilidades. Desafios são como que nós, mulheres, podemos pensar no direito à cidade, no direito à moradia, mas não só na questão da moradia, pensar na cidade como um todo, né? E aí, uma vez que nós estamos dizendo que na Constituição Federal é dever do poder público garantir a saúde, a educação e a moradia. Aí a pergunta vem, nós conseguimos, que aí entra no desafios, nós conseguimos acessar
todos os nossos direitos que lá estão garantidos, ou nós estamos com esses direitos garantidos, mas temos muita dificuldade de acessar. Aí, quando eu falo acessar os nossos direitos, né, que seriam desafios, né, como desafios, nós conseguimos hoje, e com a renda, vamos pegar o governo federal, que tem aí o programa Casa Verde e Amarela, né? O Casa Verde e Amarela, ele fala lá que para você conseguir acessar, você tem que ter carteira registrada, olerite comprovando a renda familiar acima de R$ 2.800, você não pode ter o nome no Serasa, SPC e daí por diante, ou seja, na linguagem popular, você tem que estar com o nome limpo. Se não tiver com o nome limpo, você não consegue acessar. Então, já de cara, nós temos todos esses desafios para conseguir acessar um financiamento via governo federal no programa no programa Casa Verde e Amarela. Essa é uma questão. Aí você vem para o Estado, que para o Estado também não é diferente. Então, você vem nos estados, que você vai para a CDHU, tem outros estados da Federação Brasileira que muda o nome, né, de CDHU, aí tem outros nomes, que na grande maioria também passa pelas mesmas exigências, né, que você tem que estar com o nome limpo, não pode estar com o nome sujo, tem que ter comprovante de renda. Depois você vem para os municípios. Para os municípios, nem todos os municípios têm orçamento suficiente para garantir uma moradia digna para essas famílias de baixa renda. E que o déficit habitacional no Brasil, ele está cada vez aumentando. Aumentando por quê? Porque é justamente por isso. Porque é onde se concentra o maior número do déficit habitacional no Brasil, que hoje está na casa de mais de 7 milhões, o déficit habitacional. Nessa mesma porcentagem, estão a grande maioria da população que ganha de 0 a um salário mínimo, e hoje chegando a mais de 30 milhões, né, que vivem aí na pobreza total. Então, é praticamente que impossível conseguir acessar esses recursos, que automaticamente entra nos desafios. Aí eu pego esse mesmo entre desafios e possibilidade, aí nós vamos aí para as possibilidades, né, de conseguir acessar o direito à moradia digna. Então, você tem na legislação, nos tratados e convenções, aí nós temos nos municípios, nos estados e no governo federal, um negócio que chama orçamento, né, que é aquele que dá direito ao poder público colocar recurso no orçamento para a família de baixa renda. E nesse recurso de família de baixa renda, aí nós temos uma série de dificuldades. Por quê? Na grande maioria, quando ainda lá em 2013, 2012, tinha um outro programa que chamava Minha Casa, Minha Vida. Nesse programa Minha Casa, Minha Vida, o governo federal, ele injetava um valor altíssimo na peça orçamentária, e que vários municípios e vários estados construíram milhares e milhares de moradia para as famílias de baixa renda. Automaticamente, o que aconteceu? Os estados, os municípios, eles começaram a fazer um programa que coloca no orçamento e chama de contrapartida, né? Esse contrapartida, vamos supor que um apartamento
ou uma casa custa, por unidade, R$ 100.000. Então, o governo federal colocava lá, vamos supor, 90 mil, o Estado colocava uma contrapartida de 10 mil, o município colocava lá mais uma outra contrapartida de 5 mil, chegando ao valor X da unidade habitacional. E aí se ia se construir na casa. Quando acabou o programa Minha Casa Minha Vida no governo desse atual presidente da República, né, o que acontece? O governo da República não coloca mais orçamento para construir. Os governos municipais e estaduais também não têm, porque eles não estavam colocando na peça orçamentária esse valor. Aí o que aconteceu? Ao invés de ter esse valor para construir a unidade, você só tem a contrapartida. Então, nós voltamos à estaca zero, e na estaca zero, aí sim, nós vamos trabalhar com essas possibilidades, que é colocar orçamento colocar recurso, né, chama rubrica, né, na peça orçamentária, para começar a ter recurso para construir. Vamos pegar um exemplo, que eu gosto de trabalhar muito com exemplo. Esse ano é de 2022. Se queremos garantir orçamento para a construção de unidades habitacionais para 2023, nós temos que conseguir colocar na peça orçamentária esse recurso. Se a gente não colocar esse recurso agora, não consegue garantir para o ano de 2022 ter recurso para a construção de moradia popular. Outro exemplo, isso serve tanto para o município, no caso, para os municípios, para os estados, o Distrito Federal e também para o governo federal. Se a gente não fizer isso, não tem recurso para a construção de moradia para 2023. Mas é muito legal nós, mulheres, começar a observar isso. Como que foi, ao invés de fazer já uma proposta para 2023, então nós vamos pegar esse orçamento e já pensar como que foi nos últimos anos. Como que foi isso nos últimos anos? Né? O movimento de moradia, ele sempre teve essa peça orçamentária. Como que foi em cada governo? Vamos pegar aí 2015 para cá, e aí a gente vem pegando todos os anos e fazendo essa avaliação para ver como que foi destinado esse recurso. Então, eu vou pegar em 2015, para quem não se lembra, foi no governo da Dilma, né? E aí eu vou pegar e vou fazer uma curva de como que foi o orçamento de 2015 até 2022, né? E o que já está previsto no orçamento para 2023. Então, em 2015, o quanto que, ainda lembrando que ainda era o programa Minha Casa Minha Vida, que distribuía recursos para os municípios, distribuía recursos para os estados, e a maior finalidade era a construção, o atendimento às famílias de baixa renda, com prioridade às mulheres chefe de famílias ou mulheres solo, né, que são as mulheres que têm filhos, mas que arca com todas as despesas, que dependendo do lugar, fala mulher chefe de família, e dependendo do lugar, chama de mulher solo, né? Então, em 2015, só para a gente poder trabalhar como que foi o recurso previsto para o orçamento em 2015. 2015 estava previsto na peça orçamentária 21,991 bilhões.
2016, essa curva já foi diminuindo. Lembrando que 2016 foi o governo do Michel Temer, né? E esse recurso já baixou de 21,991 para 16,010. Aí nós vamos lá para 2017. De 16 milhões, baixou para 6,594. Aí nós fomos para o governo em 2018, quando o Bolsonaro assumiu em 2018. Esse recurso de 2015, que era de 21,991, ele baixou para 4 bilhões 154. 2019, ele veio para 3,723. 2020, né, que a prioridade é atender famílias acima de R$ 2.800, com todas aquelas observações que eu já falei anteriormente, ele baixou em 2020 para 1 bilhão ponto 832. 2021, ele aumentou para 2,095. 2022, todo mundo está acompanhando o orçamento, onde tem recurso, onde não está indo recurso, aí ele baixou para R$ 761 mil. Ou seja, você pega lá de 2015 e vem pegando uma curva, ele vem decaindo. E, para nossa surpresa, para 2023, praticamente zerou, tem 34 milhões para a construção de família de baixa renda. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se nós, mulheres, né, quiser garantir recurso para atender famílias de baixa renda para o ano de 2023, nós vamos ter que, já de início, pegar os parlamentares eleitos, né, os que já estão, mais os que vão assumir em janeiro de 2023, e começar a brigar para que tenha recurso na peça orçamentária, tanto nos municípios, nos estados, mas também no governo federal. Porque, dependendo do estado, para você comprar o terreno, material e tudo, isso fica, o preço da unidade habitacional para produzir, ela vai aí variando de estado para estado. Por exemplo, eu vivo em São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, você não consegue construir uma casa ou apartamentos com menos de 120 mil reais por unidade habitacional. Dependendo do lugar, você consegue mais barato. Então, tudo isso nós temos que ver agora. E aí, que eu digo, entre as possibilidades. As possibilidades são de pegar recurso, colocar no orçamento e daí por diante. Depois disso, tem a que a gente chama de incidência. Incidência institucional. O que significa incidência institucional, né? É justamente isso. Além de você garantir fazer o lobby, que é aquela conversa política, é a pressão popular através de manifestações, de ato, de abaixo-assinado, de emenda, você também tem o outro lado, que é incidir diretamente através de leis, né? Que é isso que a União Nacional por Moradia Popular
e a União dos Movimentos de Moradia vem fazendo, que é tentar garantir, através de uma lei, que chama Lei da Autogestão, cujo número é 4216/2021, que está na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, para ir conseguindo dialogar, porque nessa lei, ela não só garante a produção de novas unidades habitacionais, mas também garante outras providências, né? Quais são essas outras providências? Como regularização e urbanização, saneamento básico, aí entra esgoto, água, infraestrutura, mobilidade urbana. Então, tudo isso entra nessa lei, e que essa lei está parada na Câmara dos Deputados, aguardando todo esse processo, não só de audiências públicas e tramitando nas sessões, né, que vai passando, quando sai da Câmara, que os deputados votam, depois vão para o Senado, essa lei vai para o Senado e daí por diante. Então, é um processo, tudo que a gente tem que ir debatendo e conversando e dialogando com o parlamento. E essa parte que a gente fala em incidência, ela é muito importante, principalmente nesse período que nós vivemos aqui de 2020, e ainda estamos por esse processo ainda de pandemia, de Covid-19, e daí por diante. Essa lei, não só essa lei, mas as outras que nós temos que observar e tudo, é muito importante. Por quê? Porque são através dessas leis que pode garantir futuramente que tenha uma rubrica própria para garantir a produção de moradias populares para as famílias de baixa renda, como está exatamente escrito e estabelecido na Constituição Federal, do artigo 6º, mas também nos tratados e convenções. E mais ainda, né? Se a gente pega a partir desse diálogo de incidência, também vale a pena dizer que, nesse período de pandemia, foi um período que houve muitas ações, ou seja, ocorreram vários despejos e várias outras comunidades ficaram ameaçadas de despejos no período pandêmico, né? E que, para nós, para os movimentos populares, vale a pena ressaltar justamente a importância do trabalho dos movimentos populares nesse período, e, em especial, o trabalho das organizações e a atuação das mulheres, liderança de movimentos populares, das mulheres nas universidades, das ONGs, tiveram um papel fundamental. Por quê? Nesse período, foi suspenso todas as pesquisas e dados que o IBGE vem fazendo. E a população juntou-se, movimentos populares, organizações feministas, e universidade, institutos de pesquisa, e foi feito um levantamento para descobrir qual a quantidade de comunidades que estavam ameaçadas de despejo, ou famílias que vivem em favelas ameaçadas de despejo. E aí, nessa pesquisa, conseguimos levantar dados de mais de 142 milhões, mais de 142 milhões e 138 mil, né, de famílias ameaçadas de despejo em todo o Brasil, e nós conseguimos através de uma campanha que chama a campanha Despejo Zero, né? Além dessas famílias ameaçadas, nesse mesmo período foram despejadas 31.422 mil pessoas
foram despejadas nessa época de pandemia. E essa campanha Despejo Zero, ela foi fundamental porque nós conseguimos articular todas essas lideranças e conseguimos, através dessa parceria, com a audiência com o relator da ONU, o indiano, né? E conseguimos pautar e colocar todas essas comunidades ameaçadas de despejos e também as que estavam já com despejos sendo despejadas. E detectamos que estava tendo o despejo, que chama despejo judicial, que é o despejo que o poder público te faz o levantamento, notifica as famílias com antecedência, né, para dizer, olha, vocês têm tal prazo, esse terreno pertence a tal empresa ou a tal poder público, e vocês têm lá 2 meses, 3 meses para poder desocupar esse espaço, senão vão ser despejados. E aí, nesse período, as famílias podem se mobilizar, organizar, fazer ato, fazer manifestação, buscar advogadas para poder suspender os despejos. Porém, teve uma modalidade muito forte, que é outro tipo, que é o despejo administrativo. E nesse despejo administrativo, foram vários prefeitos, governadores, né? E mesmo através do governo federal, a grande maioria das ações de despejo. Porque o que acontece? Ao invés de despejar uma comunidade inteira, eles iam despejar aos poucos, tipo 10 casas, 5 casas, 8 casas, e aí por diante, ele foi minando a comunidade fazendo esses despejos. E tem uma terceira modalidade, que essa nós não conseguimos dar conta, que são as pessoas que sofreram ação de despejo, porque perderam emprego, perderam o salário e não conseguiram mais pagar o aluguel, água, luz e daí por diante, e que foram os despejos individuais. E essa modalidade nós não conseguimos, até porque os movimentos populares trabalham com os movimentos que são trabalhos coletivos, os atendimentos coletivos. E aí o que acontece? Meio quase que triplicou o número de pessoas que hoje vivem em situação de rua, e que são famílias inteiras, né? Que teve aí, passaram por violações violações dos direitos humanos, ou seja, teve seu direito violado, que é o direito à moradia, e, ao mesmo tempo, voltando no desafio, o poder público não conseguiu garantir que essas famílias tivessem a moradia digna, muito pelo contrário, né? Em alguns lugares, nem praça, não teve nenhum tipo de trabalho, principalmente de acolhimento, para que essas famílias pudessem ficar e viver com dignidade. Tinha desde família inteira, pai, mãe, filhos, mulheres grávidas, mulheres gestantes, né? Todos na rua, sem conseguir ter um lugar para morar com dignidade. Então, esses são os grandes desafios, né, que nós, enquanto movimentos populares, enfrentamos para poder conseguir garantir o direito de igualdade, o direito de gênero, o direito de raça, né, e principalmente nesse tema de mulheres e o direito à cidade. Então, por isso que eu sempre falo, ou o direito à cidade, com inclusão social, mas também nós estamos aí com o direito à cidade, mas que não conseguimos acessar todos os direitos. E aí, quando eu falo dos direitos, o direito à casa, o direito à educação,
o direito à saúde, o direito à mobilidade urbana. Significa que, se você mora em uma cidade, você consegue garantir esse direito à cidade com segurança? Nós, mulheres que moramos nas periferias, nós conseguimos um ponto de ônibus bem localizado, com iluminação, para que possamos, durante a noite, qualquer horário, aguardar no ponto de ônibus com segurança. Nós conseguimos entrar num vagão de ônibus, ou num vagão de metrô, ou de um trem, com segurança, que os caras não vão entrar e oportunar, né, com assédio sexual, enfim, todos os tipos de assédio, né? Então, é o direito à cidade, né, que nós temos que garantir através de todos esses parâmetros, né? Desde você conseguir andar de ônibus, ao você conseguir esperar um transporte num ponto de ônibus seguro, garantir que os nossos filhos consigam viver nas comunidades, conseguir trazer cultura e lazer para as comunidades, porque todos os lugares que estão dotados de infraestrutura, cultura, lazer, são nos grandes centros das cidades. Esses mesmos lugares, nos grandes centros das cidades, na grande maioria, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Bahia, na grande maioria, os centros estão vazios, só são lotados durante a semana, horário de trabalho, mas aos finais de semana, que estão tudo fechado, ou um certo período da noite, está totalmente vazios, né? E que nós precisamos reviver, né, essas áreas centrais, trazendo a população de volta para morar nesses lugares, que é um trabalho que a União dos Movimentos de Moradia vem fazendo e atuando fortemente para que consiga, de fato, ser ocupado pela população. Aí nós estamos com algumas experiências aqui no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, em Salvador, mas são ainda são poucas as experiências, né? Porque se você parar para fazer uma pesquisa nas áreas centrais, há muitos prédios vazios, e servindo para quê? Simplesmente para especulação imobiliária, né? E a população de baixa renda mesmo, vivendo nas ruas, sem qualidade de vida, sem uma moradia digna, e daí por diante. Então, para a gente poder ir encerrando, né, esse momento, é muito importante. A União dos Movimentos de Moradia tem uma frase que a gente usa bastante, que é o seguinte: a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Por quê? A partir que você tenha uma moradia, você consegue ampliar o seu horizonte, não só no sentido de ter uma moradia digna, mas no sentido de ter todo um trabalho na comunidade, desde o fazer um apanhado no território. E quando eu falo apanhado, é apanhado mesmo. Olha, vamos nos reunir hoje no centro comunitário, ou na igreja, ou numa praça, vamos mapear o que tem nessa praça, tem aqui nesse bairro. Então, nesse bairro tem tantos prédios vazios que estão lá há tantos anos sem a população morando, sem ninguém, não cumprindo a função social da propriedade, que está lá garantido no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, né? Tem creche para as crianças, tem escola. Vamos mapear a partir do território, porque ali é o nosso lugar de fala, ali é onde a gente conhece exatamente, e a partir daí, desse mapeamento feito,
ir para as audiências nas prefeituras, ir para as audiências no governo do Estado, e chamar os deputados, as deputadas, vereadores, né? Pedir reunião com os prefeitos, com os governadores, e, de fato, fazer cumprir aquilo que está escrito na nossa Constituição Federal e nos nossos tratados e convenções, mas mais que isso também, garantir que esses parlamentares eleitos, vereadores e deputadas também consigam acompanhar os projetos de leis que são interessantes na Câmara dos Deputados, no Senado e nas câmaras municipais. Para quê? Para que garanta orçamento na rubrica para o ano seguinte. Então, nós queremos que garantir que tem orçamento para o ano que vem, nós temos que colocar no orçamento deste ano, não no orçamento do ano que vem, porque se coloca no orçamento do ano que vem, só vai ter para 2024 e não 2023. Então, nós temos que ficar atenta a tudo isso para conseguir garantir o direito à moradia. Porque se a gente não conseguir fazer isso e nos articular nos movimentos populares, a discutir tudo isso com a comunidade, né? Com todo esse apanhado no bairro, com todo o conhecimento no bairro, a gente cada vez fica mais distante, né, de conseguir ser atendida nos programas habitacionais via poder público, e mais que isso, né, incidir direto no orçamento público para garantir o direito à moradia às mulheres. Só para que vocês tenham uma ideia, aqui no município de São Paulo tem um programa que chama Pode Entrar, né? E nós nos reunimos, várias mulheres, e colocamos no artigo 9º dessa lei, que todas as mulheres vítimas de violência podem ser atendidas com recurso do orçamento público, tanto para pagar o aluguel, como financiar uma moradia, inclusive até fora do município de São Paulo, com 100% de subsídio, né? Então, quando eu falo incidir nas políticas públicas, é isso, procurar as leis que estão em votação ou reunir enquanto comunidade e propor um projeto de lei tipo esse do PL da autogestão, que é a nível federal, o 4216/2021, que isso nos garante ao mundo de construção diferenciado, né, principalmente para nós mulheres, e mulheres que estão vivendo aí há muito tempo sem ter o seu direito à moradia digna garantida, né? Então, é isso, e eu desejo aqui uma boa aula, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje, e um ótimo final de semana para vocês.